Conversar com você agora. Em primeiro lugar, muito obrigado por você estar aqui. Você sabe o carinho que eu tenho pela sua mãe, pelo seu pai. E aí isso transfere pra gente. Você é essa profissional gabaritada. E hoje você veio falar com a gente. Na próxima semana é dia 2, é dia de final. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Falar sobre o luto. Então eu queria que você começasse a falar, explicasse para as pessoas que estão em casa, que as pessoas ainda têm muito o que aprender em relação ao luto, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, obrigada pelo convite e parabéns pelos seus 28 anos e 2 anos aqui na casa. De TV. Você é uma pessoa muito querida na cidade, na TV, e todo mundo reconhece o seu carisma, o seu esforço, e você é merecedor realmente de todo esse carinho. Obrigado. Então, vamos falar desse assunto. Vamos falar do luto. As pessoas tem pessoas que têm muito medo de falar sobre isso. Mas a gente não pode ter medo, né, Clarice? A gente precisa falar, não é isso? O luto é o seguinte, é uma experiência, o luto ele é uma reação à perda de um ente querido, uma pessoa, pode ser até um pet, ou pode ser também o final de uma fase. Luto por uma perda de um emprego, perda de um casamento, né? Mas o que geralmente se fala é o luto pela perda de uma pessoa querida. Uma pessoa querida. Então, o luto, existe uma psiquiatra suíça chamada Elisabeth Kübler-Ross, que ela estudou, fez um livro muito famoso, e ela fez denominou 5 fases do luto. Certo. A primeira é a raiva, que a pessoa sente, né? No primeiro momento. Primeiro momento. Aí depois vem a negação. Primeiro é a negação. A pessoa nega, a pessoa não consegue acreditar. Sim. Aí depois vem a raiva, que a pessoa sente e não sabe usar a raiva para o bem, não sabe como digerir aquele sentimento. Sim. E depois vem a barganha, a pessoa fica, oh meu Deus, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, se eu for uma pessoa melhor, traga essa pessoa de volta. Então ela observou nos pacientes que existia essa espécie de barganha. Certo. Né? E depois vem a depressão, a pessoa vê que não tem mais jeito, aí começa a se deprimir, começa a achar que não tem mais saída. E depois vem a aceitação, né? Que nessa fase é essencial a psicoterapia, com um profissional capacitado. Sim. Porque existe a tanatologia. Para quem não sabe, telespectador, a tanatologia é o estudo da morte, do luto e da morte. Certo. Então hoje existem grupos terapêuticos que trabalham só com isso, existem psicólogos que trabalham só com isso. Então é essencial procurar uma ajuda especializada caso a pessoa não consiga sair do luto sozinha, assim, sair dessa fase depressiva só. Agora, como é que a gente faz? Porque você perde um ente querido, realmente é muito complicado. Aquele momento você fica sem chão, a palavra é essa, né? Dependendo de qual seja o grau de parentesco, não é verdade? E aí, a gente precisa de um profissional, a gente precisa ter uma conversação. Como é que a gente vai buscar, Clarice? Onde a gente vai buscar ajuda de verdade? O psiquiatra e o psicólogo são os profissionais mais indicados, porque geralmente a pessoa pode apresentar sintomas de depressão, pânico, ansiedade, insônia. Né? Então, geralmente, você unir a psicoterapia com o remédio, isso é um bom caminho, né? Porque é o mais indicado, aliás. Certo. E, assim, é curioso como cada cultura, a gente estava falando, né? Ela trabalha o luto. Aqui no Brasil, nós temos o Dia de Finados, que é uma tradição cristã, né? Porque homenageia os mortos. Dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos, porque homenageia os mártires e os santos conhecidos e os nem tão conhecidos. Sim. E no México, né, como a gente estava falando, tem um dia de Los Muertos, que é em novembro também, que eles têm uma crença que eles acreditam que os mortos têm permissão para visitar eles. Né? Mas independente, o que eu estou falando aqui, de cada cultura, de cada tradição, é que o luto é o mesmo. O luto, ele tem um processo similar, entendeu, no ser humano. Então, a gente tem que procurar sempre ajuda. É como um pai que não sabe lidar, por exemplo, um pai que não sabe lidar com a chegada da adolescência do filho, né? Sim. Um pai que não sabe, aí vai no psicólogo procurar ajuda. Então, uma pessoa que já perdeu o parente, ou está vendo que vai perder, e está numa situação que não consegue se levantar só, procure o psicólogo, procure o psiquiatra,
porque se torna disfuncional, aí se torna uma situação que a pessoa realmente está incapacitada para realizar suas funções cotidianas. Você, como psicóloga, recebe no seu divã, deve receber histórias, 1000 histórias. Conta pra gente, lógico que você não vai falar nome, que é uma coisa que é profissional, mas você deve ter histórias para contar pra gente aqui, de pessoas que foram em busca de uma ajuda com você, né? Eu já tive um paciente que ele teve um câncer terminal, Sim. ele tinha, né? Sim. E a família queria botar ele para fazer terapia e ele não queria, né? Ele fumou a vida toda e na verdade eu falei, olha, se ele não quiser fazer terapia, não vai adiantar, você não pode forçar, Não né? pode. Mas aí eu acho que foi um dos casos que mais assim me chamaram a atenção foi esse, porque ele tinha um câncer terminal, ele já estava numa idade avançada e ele não queria fazer mais nada, estava em depressão profunda, né? E aí a família tentou trazer ele para psicoterapia, ele não quis. Tentou ajudar, ele não quis. Ele não aceitou. Não aceitou, mas é válido dizer para o telespectador que gosta desse assunto, existem hoje estudos sobre o pós-morte, né? Pós-morte, né? sim. Que se chama experiência de quase-morte. Sim. Isso é um assunto que é estudado cientificamente por pessoas sérias, estudiosos sérios. Isso existe em jornais internacionais, associações internacionais. Existe também a projeção astral, que foi um médico brasileiro chamado Valdo Vieira, que ele rompeu, inclusive, com Chico Xavier para tornar esse assunto mais científico. Sim. Né? E ele criou a conscienciologia, que é o estudo da consciência e o estudo da projeção astral, que é quando a alma sai do corpo quando dorme, né? Sim. Então, a alma hoje ela é estudada de uma maneira muito, muito maior do que nunca foi, porque a psicologia e a espiritualidade elas estão se unindo de uma maneira muito forte. Então, realmente, hoje, o ser humano ele é considerado bio, psíquico, social, espiritual e ecológico, porque não dá para você, uma dimensão de um problema, você resolver o problema só com a dimensão, ele é multidimensional. Olha, é um estudo profundo. É muito profundo. É muito profundo. É. E tem casos, você já deve ter ouvido experiências fantásticas. Eu já tive... eu já ouvi relatos de pessoas com experiência de quase morte, eu já vi relatos de pessoas com capacidades mediúnicas, eu já vi relatos de pessoas que tiveram experiências espirituais muito profundas. E isso, para quem não conhece, isso é um assunto que é estudado muito a sério. Pela seríssimo, e o mundo todo está estudando isso hoje. Principalmente pela psicologia transpessoal, pela parapsicologia. Então, quem tem interesse no assunto, pesquise, porque isso assim, pelo menos é o que eu penso, isso dá um alento muito grande, saber que a nossa vida, que nós estamos numa encarnação, que nós estamos numa terceira dimensão, que isso aqui é uma passagem, e que nós viemos aqui independentemente de religião, porque todas as religiões se encontram na compaixão, no perdão e no amor ao próximo. Então, e esse assunto que você está falando, na verdade, quando a gente entra falando sobre o espiritismo não é religião, é uma doutrina. Uma doutrina é uma doutrina muito forte e é cientificamente comprovado. Cientificamente, há estudos sérios. Então, o que eu estava falando, nós viemos evoluir espiritualmente. Então, isso todas as religiões concordam, que nós temos um espírito, nós temos uma alma. E até o próprio nome, psicologia, psique, é alma em grego, né? Então é como se nós estivéssemos retornando ao princípio do que a psicologia se propôs a estudar, que não é só a mente, a emoção e o comportamento, mas também a alma. Olha e a aí. Espiritualidade como um todo, que é o que traz paz, é o que traz sentido, né? O que muitas pessoas procuram. Às vezes tem dinheiro, mas não tem sentido na vida. Verdade. Tem família, mas não tem paz. Verdade. Entendeu? Então não tem alegria, não tem nada. Não tem alegria. Às vezes as pessoas vão para a terapia justamente procurar isso. E o que eu acho mais interessante é isso, é que essa abordagem que eu estudo, que é a psicologia transpessoal, ela abre esse caminho da espiritualidade, todos os fenômenos, psicocinese, sincronicidade, certo. Mediunidade, telecinese, tudo que você imaginar da parapsíquico ele estuda. E isso é muito interessante. Olha, bacana demais conversar contigo. A gente encontra tudo isso nas suas páginas também? Sim, tem minhas redes sociais. Fala as suas redes sociais aí pra mim. Meu Instagram é Psi Clarissa Vilar, meu blog é www.clarissavilar.com.br, tem também Facebook. E meus livros, né, que estão à venda nas principais lojas online. Amazon, Magalu, Submarino.
Olha aí que maravilha. É muito importante, é muito interessante que a gente tenha a oportunidade de vivenciar e de conhecer isso muito de perto. Eu acho válido falar que existe essa abordagem. Assim, se fizer sentido para o paciente, ótimo. Porque muitas vezes, dependendo da orientação religiosa, o paciente não acredita, fica com o pé atrás. Sim. Mas hoje isso é estudado muito a sério. Então, eu sempre digo, existe essa opção para que você possa dar um sentido à sua doença. Que a gente hoje vive no primado da consciência, né? Hoje todo o novo estudo sobre o processo de saúde e doença sabe. Nós vivemos não mais no materialismo, mas no primado da consciência. Olha aí que bacana, muito esclarecedor e muito importante essa conversa com você aqui. Eu quero agradecer a você por ter me dado a oportunidade de eu levar isso para os nossos telespectadores. Obrigada a você, muito sucesso sempre.